Seja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Todo Dia com Jesus e hoje daremos continuidade ao nosso sexto episódio, onde estamos nos aprofundando nas cartas de Paulo, utilizando Paulo e a sua conversão e entendendo como podemos aplicar essa conversão também, esse processo na nossa vida. Até aqui, nós já falamos sobre o encontro, né, onde tudo começou, o despertar, a consciência do pecado, a transformação da mente, a metanoia, a morte do velho homem. E agora, no sexto episódio, iremos falar sobre a nova criação, uma nova identidade em Cristo, uma nova natureza em Cristo, e o que acontece quando Jesus é revelado. Nesse passo 6, nós vamos falar muito sobre nova natureza e nova identidade. Iremos trabalhar o pilar renúncia, onde a carta aos Gálatas será a nossa carta principal. Eu quero ler aqui duas passagens da carta de Gálatas, que seria Gálatas, capítulo 2, versículo 20, e Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Gálatas 2, 20 fala assim: Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Diz assim: Porque em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E o objetivo do nosso encontro aqui hoje, a gente vai chamar de episódio, é fazer com que possamos juntos compreendermos que o evangelho ele não melhora o velho homem, o evangelho produz uma nova criação. A verdadeira conversão, ela acontece quando Jesus é revelado. A nova identidade nasce da nova natureza. Cristo, ele não ocupa apenas uma parte da vida, Cristo passa a ser a própria vida. E quando a gente lê Gálatas 2:20, Paulo, essa frase que ele usa, essa passagem, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é muito importante para que nós cristãos possamos alcançar esse patamar. Jesus, em Mateus 11:28, ele diz: Vinde a mim, vós, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. E aqui, Jesus, ele recebe a todos, de qualquer forma, de qualquer circunstância, de qualquer realidade. Então, é muito importante a gente entender esses três passos do Evangelho de Mateus, onde Jesus ele traz: Vinde a mim. Só que o segundo passo é o passo mais importante, porque o Evangelho é para todos, mas também o Evangelho é para quem quer. E Jesus, lá em Mateus, ele diz assim: negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar a si mesmo é deixar que este velho homem ele morra para que possa nascer esse novo homem. E a partir desse momento de negar a nós mesmos, é negar a nossa carne, é renunciar. Então, o pilar renúncia, ele é muito importante para que isso aconteça. E o terceiro passo é ir após Jesus, onde Jesus ele diz
que estará conosco todos os dias. Mateus 28. Tanto que o nome desse programa é justamente isso. Jesus está conosco todos os dias, ele prometeu isso. E ele diz assim lá em Mateus 28, 20. Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as. O ensinando-as é depois que você caminha com Jesus, a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o primeiro passo é ir até Jesus, segundo passo é caminhar com Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, porque Jesus ele te recebe, mas ele não te aceita da forma que você está. É preciso negar, é preciso renunciar, e a partir do momento que você anda com Cristo, você vai aprendendo, observando, absorvendo as coisas para que assim você possa ir e pregar o evangelho. E ele diz assim: "E eis que estou convosco sempre", em algumas outras traduções, todos os dias até o fim do mundo. Então, quando a gente entra nessa questão de Jesus ser revelado, quando morre o velho homem e nasce esse novo homem, quem nasce no lugar dele? Essa é a pergunta. Se a velha natureza foi crucificada, como Paulo diz lá em Gálatas, foi crucificado com Cristo, quem que eu me tornei ou quem que eu me torno? É aí que o jogo muda. É aí que as coisas mudam. Porque Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E é nesse cenário, é nessa situação, é nessas circunstâncias que nós temos que chegar e alcançar. Quem eu me tornei? Se Jesus mudou a direção, o que que acontece agora? E aí que vem a resposta de Gálatas. A resposta não é você se tornou uma pessoa melhor. Você não ficou mais religioso. Essa não é a resposta. A resposta não é você aprendeu novas regras. A resposta é você se tornou uma nova criatura. E aqui, o que que acontece quando Jesus é revelado? Essa talvez seja a pergunta mais importante da nossa jornada, porque tudo muda quando Cristo é revelado. Em Gálatas 1, narra a história de Paulo. Paulo ele começa contando a sua própria história. Antes de Cristo, eu era fariseu, religioso, defensor da lei, respeitado, admirado. Mas algo importante e impressionante acontece. Ele escreveu: aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 1, versículo 15 e 16. Então, Paulo aqui está falando, ó, Gálatas 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue, nem subi para Jerusalém para que os apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e outra vez retornei a Damasco. Então, Paulo deixa claro aqui que Cristo foi revelado a ele pela graça. Jesus, Deus o separou para que ele fosse revelado. Observe que Paulo, ele não diz, Deus me deu uma religião. Ele não diz, Deus me ensinou uma doutrina. Ele não diz, Deus me tornou uma pessoa melhor. Ele diz, Deus revelou seu filho em mim. E é essa que é a essência da conversão. A conversão, ela não muda, não acontece quando você muda.
Ela não começa quando você muda. A conversão começa quando Jesus é revelado. E quando você entende a diferença da religião e da revelação, na religião, nós tentamos alcançar a Deus. Esforço humano, informação, conhecimento externo. Mas quando Cristo é revelado para nós, na revelação, Deus se revela, é pela graça divina ao invés do esforço humano, é pela transformação e não pela informação. Não se trata somente de ler a Bíblia, se trata de ser transformado pela palavra da Bíblia. E eu digo muito que não é sobre tirar coisas da Bíblia, não é sobre ler a Bíblia para tirar coisas dela, mas pelo contrário, é sobre ler a Bíblia para que ela tire coisas de nós, para que essa transformação aconteça e ao invés de um conhecimento externo, aconteça Cristo revelado no nosso interior. E a verdade central dessa nossa jornada é que o cristianismo não nasce de uma decisão humana. O cristianismo nasce de uma revelação divina. Assim como Cristo disse a Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, meu Pai que está no céu. Ali Pedro, ele diz quem era Cristo, quem era Jesus, Filho de Deus vivo. Isso é revelação, isso é o poder do Evangelho. E quando a gente vai lá para João, com Nicodemos, quando Jesus ele conversa com Nicodemos em João 3, ele diz: necessário vós é nascer de novo. Jesus ele não fala de reforma, Jesus ele fala de nascimento. E quando a gente fala de reforma, a gente fala de melhorar o antigo, é quando você vai reformar a sua casa. É sobre melhoria, é sobre mudança externa, é sobre comportamento e sobre aparência. Mas quando nós falamos de novo nascimento, que é necessário nascer da água e do espírito, nós falamos sobre gerar algo novo. É aqui que nós mortificamos o nosso velho homem no nosso encontro anterior, para que esse novo homem possa nascer, possa ser gerado algo novo, possa ter essa transformação interior. E, principalmente, não uma reforma de comportamento, mas uma reforma de natureza. Não uma reforma de aparência, mas uma reforma de essência. Jesus, ele vem para mudar a nossa natureza, sairmos da natureza pecaminosa de Adão, para nascermos em Cristo, para mudar a nossa essência e não a nossa aparência. E quando a gente fala da cruz, nós chegamos ao coração da carta, quando Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. O evangelho não é sobre melhorar o velho homem. O evangelho é sobre matar o velho homem. Isso é muito doloroso, isso é muito difícil. E Jesus, ele diz isso claramente. Se quiser, se quiser, é sobre querer, é sobre ter vontade, é sobre ter intenção. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus é necessário renúncia. Seguir Jesus é necessário transformação. Seguir Jesus não é ter melhores comportamentos. Seguir Jesus é ter uma nova natureza e uma nova essência. E é isso que se trata o Evangelho. E isso é muito importante da gente entender. Muitas pessoas pensam: ah, Jesus entrou na minha vida para me ajudar. Só que Paulo diz: eu fui crucificado. E o que acontece com esse evangelho que tem sido pregado, esse evangelho popular, que diz: Jesus
melhora você, diz mais conforto, mais adaptação, mais ajustes. Mas o que que diz o verdadeiro evangelho, o evangelho que Paulo tem pregado em suas cartas? Que ele mesmo diz em suas cartas que recebeu do próprio Senhor. Olha só, quando ele está lá em Gálatas 1, no versículo 1, diz assim, ó, Paulo, apóstolo, não de homens, nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou entre os mortos. Paulo, apóstolo escolhido pelo próprio Jesus. Então, esse evangelho de Paulo, o evangelho simples, verdadeiro e puro, ele não diz que Jesus melhora você. Ele diz que Jesus crucifica o velho homem. Não existe mais conforto, existe nova criação. Não existe adaptação, existe transformação. Não existe ajustes, existe morte e ressurreição. E agora vem a parte mais profunda. Paulo diz: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você seria capaz de dizer Cristo vive em mim? Será que se uma pessoa passar com você 24 horas, um dia sequer, conseguiria enxergar Cristo em você? Conseguiria enxergar o Evangelho, aprender sobre o Evangelho, pelas suas ações, pelos seus atos, pelos seus comportamentos? Seria capaz da pessoa enxergar Cristo e falar assim: essa pessoa é cristã. E, meus irmãos, eu digo isso para mim também, porque quando nós pregamos o Evangelho, a carne que corta primeiro é a nossa. Ao preparar o esboço, ao preparar a pregação, ao entrar em oração, somos nós que somos confrontados primeiro. E essa é a magia do Evangelho. Para pregar o Evangelho, como Jesus diz lá em Mateus 20, Mateus 28, na verdade, ensinando aquilo que vocês têm observado. E o que que isso que Paulo diz significa? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa que a vida agora possui uma nova fonte. Antes, Adão, agora, Cristo. A nova natureza que eu tenho falado tanto é o ponto central desse nosso episódio, desse nosso encontro. Muitas pessoas falam sobre nova identidade, mas a identidade ela nasce da natureza. Em Adão, nós nascemos pecadores, separados, mortos espiritualmente e escravos do pecado. Mas em Cristo nascemos reconciliados, regenerados, justificados e filhos de Deus. O evangelho, ele não produz uma renovação estética. O evangelho produz uma transformação genética, nova natureza, sair da natureza pecaminosa de Adão e nascer de novo em Cristo Jesus. Em Romanos, aprofunda essa verdade. Lá em Romanos 8 diz: o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando nós nascemos da água e do Espírito, esse Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é adoção. Você não foi apenas perdoado, você foi recebido, acolhido. Então, quando a gente fala que existe a diferença entre o pecador perdoado e o filho adotado, aqui você tem que entender que você é um filho adotado. Em Jesus, nós somos adotados. Pecador perdoado só pensa que a culpa foi removida, que a dívida foi cancelada ou teve apenas uma absolvição. Mas quando nós trazemos o filho adotado,
nós trazemos relacionamento restaurado. Paulo diz que a carne é inimiga de Deus. Então, quem vive pela carne tem a inclinação da inimizade com Deus, mas quem vive pelo Espírito. Por isso a importância de nascer de novo, de ser uma nova criatura, para que esse relacionamento ele seja restaurado, para que a herança ela seja recebida. Nós, como cordeiros em Cristo, e ao invés de somente uma absolvição, nós temos uma filiação. Em Gálatas 4, Paulo diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho. E aqui nós vemos essa progressão. Jesus é revelado, você nasce de novo, recebe uma nova natureza, torna-se filho, recebe o espírito e passa a viver uma nova vida. Assim foi com Paulo e assim é conosco. Se você pegar Atos 9, Jesus ele se revela a Paulo no caminho de Damasco. Paulo é batizado, nasce de novo, recebe uma nova natureza, torna-se filho, recebe o Espírito Santo, começa a pregar o evangelho aos gentios, começa, assim como foi falado lá no capítulo, no versículo 15, que Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Nesse momento, essa era a natureza que Deus sempre teve para Paulo. E essa é a natureza que sempre Deus teve para mim, que é pregar o evangelho. Por mais que nós não temos a dignidade, né? A poder pregar, nós nunca seremos dignos, mas pelo Espírito em nascer de novo, pelo poder de Jesus, nós podemos pregar o Evangelho. E essa é a vida que Deus tem para nós. E Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos conhecer Jesus, reconhecer Jesus como nosso Salvador, nosso Messias, nosso Rei, nosso Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Jesus Cristo Todo-Poderoso, para que as pessoas possam também conhecer Jesus, para que Jesus também possa ser revelado e para que todos possam seguir Jesus. Essa é a nossa missão de vida. E como a gente pode saber se a nova natureza está presente em nós? Gálatas responde, lá em Gálatas 5, Paulo apresenta essas duas evidências. As obras da carne, que é inveja, ira, impureza, idolatria, egoísmo, e os frutos do Espírito. Caso você ainda permaneça, tenha inveja, ira, impureza, egoísmo, idolatria, isso tudo, meu irmão, é da carne. Mate a sua carne. Mate esse novo homem, esse velho homem, para que o novo homem possa nascer e nascer com ele o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e principalmente domínio próprio. E a partir disso, nós entendemos que quem vive pela carne vive através de egoísmo, impulsividade, divisão, orgulho. E quando vivemos pelo Espírito, através do Espírito, nós temos amor, domínio próprio, paz e mansidão. O fruto não produz a nova natureza, mas é a nova natureza que produz o fruto. E para que a gente possa entender e fazer um exame de consciência, um diagnóstico da nossa vida, nós precisamos entender quem está vivendo dentro de você. Essa é a pergunta para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Você continua vivendo a partir da velha natureza ou Cristo realmente vive
em você. Sua vida está sendo guiada ou é guiada pela carne ou pelo Espírito? Você apenas frequenta ambientes cristãos ou de fato nasceu de novo? Porque a gente percebe que as igrejas, elas estão inchadas. Muitas pessoas próximas, mas poucas pessoas íntimas. Muitas pessoas conhecem Cristo, conhecem Jesus, ou pela história, ou pela Bíblia, ou porque vão à igreja, mas poucas pessoas de fato reconhecem Jesus. E aqui é um ponto muito importante de entendermos a diferença entre conhecer e reconhecer. Cristo, ele não pede de nós sacrifícios. Cristo pede de nós obediência, relacionamento, conexão. Por isso que nós trabalhamos os pilares. Primeiro pilar, temor. Precisamos ter o temor e reconhecer Deus Todo-Poderoso. Precisamos arrepender dos nossos pecados, que é o pilar 2. Precisamos, após de arrependermos, renunciarmos os nossos desejos, a nossa carne, renunciar os nossos projetos e ouvir a Deus, entender, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ou, Espírito Santo, o que iremos fazer hoje? Renuncie e coloque na mão do Senhor. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Não é sobre ir com a força dos seus braços, com a sua vontade, mas ir com o Senhor. E depois que você renuncia, você depende. Dependência. É entender que sem Cristo nada podemos fazer. Não sei o que estou falando isso, é o próprio Jesus que diz: sem mim nada podereis fazer. E a partir do momento que você depende de Cristo, depende de Jesus, você obedece. E a partir do momento que você obedece o quê? A palavra de Deus. Que o próprio Jesus diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Então, estar com Jesus é ser obediente e confiar nele. É, de fato, entregar a sua vida, entregar os seus projetos, entregar os seus sonhos. E quando você obedece, você permanece. João 15 diz muito sobre isso. Permaneceis para dar frutos. Permaneceis para serem podados e não cortados. E permanecer em Cristo é o único caminho que possamos alcançar o reino dos céus. Porque em Gálatas 5 diz que aqueles que não possuem o fruto do Espírito não herdarão o reino dos céus. E isso é muito importante a gente entender. Quando a gente fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne, precisamos viver pelo Espírito. Precisamos mortificar a nossa carne. E a partir disso, estando em Cristo Jesus, nós permanecemos e alcançaremos o reino dos céus. Talvez a pergunta mais importante não seja: você acredita em Jesus? Mas
Jesus foi revelado em você, porque tudo muda quando Jesus é revelado. Quando Jesus é revelado, tudo muda. E a partir desse momento, temos que ter temor e entender que Deus é santo. Arrependimento, eu reconheço meu pecado. Metanoia, eu mudo de direção. Assim como Paulo diz lá em Romanos 12, não se amolde ao padrão desse mundo, mas renoveis mas transformeis pela renovação da vossa mente. Então a conversão, meu irmão, é você mudar a sua rota e voltar a Cristo, voltar para o primeiro amor, aquele que te amou primeiro. E renunciar o velho homem, é matar esse velho homem, para que essa nova criatura possa acontecer e que Cristo possa viver em mim, possa viver em ti, possa viver em nós. Para Cristo viver em nós, temos que ter uma nova criatura, pois Cristo não habita onde tem pecado. Por isso a importância de nascer de novo. E para a gente finalizar, faça essa oração comigo. Senhor, eu não quero apenas uma nova aparência espiritual. Eu quero uma nova vida. Revela teu filho em mim. Faz nascer em mim uma nova natureza. Que eu não viva mais para mim mesmo. Que Cristo vive em mim. Que meu coração produza o fruto do teu espírito. E que minha vida revele a transformação que somente o Evangelho pode produzir. Em nome de Jesus. Amém. Jesus não morreu para melhorar a sua antiga vida. Jesus morreu para lhe dar uma nova. E para o nosso próximo encontro, nós vamos trazer a carta aos Filipenses, que é sobre entrega total. Agora que Cristo vive em mim, a próxima pergunta é: estou disposto a viver totalmente para Ele? Porque a nova natureza inevitavelmente conduz à obediência. E a partir de agora, meu irmão, tenha esse nível de consciência, esse nível de entendimento, que é preciso deixar o velho para trás. É preciso pedir ao Senhor Jesus que apague o nosso passado, nos dê essa vida nova, essa chance nova, para que juntos possamos estar com Ele no dia da vitória. Quando Ele voltar, Ele possa vir nos buscar e que possamos ir com Ele. Que possamos nos encontrar junto a Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Próximo encontro, se o Senhor deixar, estaremos junto com mais um Todo Dia com Jesus, para que possamos alcançar a vida plena. Fiquem com Deus e excelente final de semana. Até a próxima.